Bom dia, meus amigos, tudo bom? Mais uma aulinha para a gente rever aqueles assuntos que no primeiro e no segundo ano em História vocês viram, já estudaram, não é isso? Muito bem, nós terminamos o capítulo 9 do nosso livro, né, História, parte 1. Falamos sobre a crise do Império Romano e falamos sobre a formação, o desenvolvimento do Império Bizantino, ou seja, o Império Romano do Oriente, cuja capital, Constantinopla, ou Bizâncio, foi um centro comercial importantíssimo ao longo da Idade Média. E aí destacamos o governo de Justiniano, do Basileu, do imperador Justiniano. Falamos sobre os principais acontecimentos, falamos também sobre o desenvolvimento intelectual, cultural do Império Bizantino e chegamos até o século XI, quando falamos sobre o cisma do Oriente, a divisão entre os cristãos, a primeira divisão entre os cristãos da Igreja Católica Apostólica Romana, que sedimentaram, consolidaram a ideia do papado, um governo centralizado para a Igreja, e do outro lado do Oriente, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, submetida ao poder do imperador e, portanto, sem papa, sem um poder central desligado do poder político. E aí falamos que isso aconteceu em 1054. Em 1070, o Império Bizantino começa a sofrer invasões dos turcos seljúcidas. E aí vai pedir ajuda ao mundo feudal para combater, né, os infiéis, esse perigo para o mundo cristão. E aí vão se desenvolver as cruzadas. E eu parei de falar no Império Bizantino exatamente nesse momento, não é? Porque aí a gente vai ter que voltar ao feudalismo para falar sobre cruzadas. Falando sobre o Império Bizantino, eu falei também que o Império Bizantino, lá pelo ano 640, vamos voltar um pouco, não é? Século VII, vai perder parte dos seus territórios para os árabes. A civilização islâmica ou muçulmana, não é? Criada a partir das pregações de Maomé, se tornou uma civilização militarista e começou a se expandir para além da Península Arábica. E por conta disso, não é, o mundo oriental e o norte da África vão se islamizar. Ora, ao invés de a gente ir para o capítulo 10, que fala sobre povos bárbaros, a formação do feudalismo e a consolidação do feudalismo, vamos antes para o capítulo 11. Eu vou dar um pulo. Capítulo 10 para o capítulo 11. Civilização árabe-muçulmana. Né? Já que eu vou ter que falar dessa civilização o tempo inteiro no mundo feudal, então é melhor eu estudar logo essa civilização e depois voltar para a formação do feudalismo, o desenvolvimento do feudalismo. Aí eu posso falar sobre a invasão muçulmana na Península Ibérica, posso falar da tentativa de invasão muçulmana à França, houve isso. No sul da Itália, Roma vai ser saqueada pelos muçulmanos, exatamente, a cidade do Papa, né, vai ter isso. Então, vai haver sempre uma interpolação, uma interlocução, uma interferência do mundo muçulmano no mundo feudal. Então, vamos estudar logo o mundo muçulmano, começando por aí. Como sempre, o nosso livro, né, ele começa com uma provocação. A polêmica do véu islâmico na Europa. Né? E aí vem uma foto. Né? O capítulo, todos os capítulos começam com provocações. Que coisa bonita é o nosso livro. Quantas ilustrações, quantas fotos, não é? Quantos mapas, quantas pequenas informações ao lado do texto principal para enriquecer o nosso conhecimento. Então é importante isso daí. Muito bem. Depois da provocação,
sobre a questão do véu islâmico, não é? Que na França você não pode usar, desde 1905, símbolos. A França é um estado laico, como o Brasil. Só que lá essa separação entre religião e política é muito forte. Então você não pode publicamente usar símbolos religiosos publicamente. Você não pode andar, não é, por exemplo, com um crucifixo pendurado no pescoço, como um símbolo religioso. Você não pode usar, como é que se diz, contas, colares, as chamadas guias, que as civilizações de matriz africana têm. Não é isso? Você não pode estar no meio da rua empunhando a Bíblia, pregando, né, como um cristão reformado. Nada disso é permitido. Agora, no privado, dentro da igreja, a lei francesa respeita a religiosidade. E é crime, na França, você desrespeitar as crenças religiosas. Agora, as crenças religiosas não podem ir para a rua, para o espaço público, para fazer proselitismo, isto é, fazer pregação e convencer pessoas a aceitar essa ideia. No Reino Unido, né, o mundo do Reino Unido, né, do antigo Império Britânico, tinha povos de todas as nacionalidades. Então, nesse caso, a tolerância é maior. Né? Lá na Inglaterra, em Londres, nas principais, Liverpool, as principais cidades inglesas, existe, não é, os pregadores de rua, as pessoas andam com os seus símbolos religiosos e, obviamente, há um limite. Você não pode estar querendo dizer que a religião do outro é mentira ou tem parte com o Satanás. Não pode. Mas há uma certa tolerância nisso daí. Eu, pessoalmente, não é, independentemente da minha religião, se é que eu tenho alguma religião, não é, eu posso ser um desses ateus, né, condenados ao fogo do inferno para a eternidade, ou posso ser um cristão, como é que se diz, fundamentalista, ou posso ser espírita, não é isso, ou budista, shintoísta, posso ser pai de santo. Eu, enquanto professor de história, não tenho religião, não tenho partido político. Aqui dentro eu tenho que falar a verdade das coisas. E quanto às religiões, e o mundo islâmico está dentro delas, existem, infelizmente, em todas as religiões, os grupos que nós chamamos fundamentalistas. Ou seja, aqueles que acham que eu tenho a verdade e os outros todos estão no erro. E, portanto, se eu tenho a verdade, ou as pessoas aceitam a minha verdade, ou elas terão que ser eliminadas. Então, essa intolerância caracteriza o fundamentalismo. E existe fundamentalismo entre cristãos de várias denominações. Existe fundamentalismo entre o mundo islâmico. Você vê, não é, por exemplo, o Estado Islâmico, que é um fundamentalismo do fundamentalismo. Não é? O Talibã, imagine, o Talibã já não é mais o fundamentalismo de todos os fundamentalistas. Os partidos políticos que se travestem de religião para querer chegar ao poder, aí você tem, não é, um monte de denominações que terminaram se transformando em organizações terroristas para levar a morte a pessoas através de ações de explosões de bomba, por exemplo, né, para convencer as pessoas, ou você se converte ou vai morrer todo mundo. Existem os fundamentalistas, né, em outras religiões, entre doutrinas como o espiritismo. Então, o que a gente deve fazer é fugir de todo fundamentalismo. As religiões, todas elas de uma maneira geral, se você conhecer os textos sagrados dessas religiões, falam de fraternidade, falam de amor, falam de tolerância e falam de convivência. As religiões de matriz africana também. Um princípio de todas essas religiões é o amor ao próximo, a caridade, fazer o bem, ajudar, respeitar.
É só você se dar o trabalho de ler os livros sagrados das religiões e você vai encontrar isso. Agora, como esses livros sagrados foram escritos ao longo de séculos, há partes desses livros que podem parecer intolerância. E, logicamente, como existem pessoas que vão interpretar isso do jeito que lhe interessa, aí pronto. Não, é porque no Corão diz que temos que mover uma guerra santa contra os infiéis. Atenção que quando Maomé fala de guerra santa, jihad, ele está falando de que cada muçulmano é um guerreiro de Deus. E como um guerreiro de Deus, ele deve lutar para que as ideias de Alá cheguem a todos. A palavra lutar quer dizer se esforçar, trabalhar para, se empenhar. Não significa pegar um sabre e sair matando quem não aceitar. Jesus Cristo nunca mandou ninguém matar. E os cristãos só vivem fazendo guerra e matando cristãos e matando não cristãos. Você está vendo? Buda passou a vida inteira dizendo que esses deuses que pregam o ódio não existem. A primeira coisa que os seguidores de Buda fizeram quando ele morreu foi transformá-lo num deus. Está vendo? Então, cuidado quando a gente faz uma crítica à religião. Toda religião é obscurantista, toda religião é contra a ciência, toda religião é fundamentalista, toda crença religiosa só prega o ódio. Não. Não diga isso mais. Se já disse, não diga mais. Não é? E quando uma pessoa fizer isso, mostre a ela que não é assim. As religiões não são para fazer mal, mas as interpretações que os líderes religiosos fizeram, muitas vezes, levaram ao mal. E o nome disso é intolerância. E intolerância, o professor de filosofia já deve ter falado isso para vocês. Intolerância é um obstáculo, um limite para impedir as pessoas de raciocinarem. Então é preciso, em primeiro lugar, ter a tolerância, ser capaz de pensar diferente. Isso nos ajuda a entender por que é que os outros pensam diferente de nós. Não é? É claro que o pensamento diferente não pode, de forma nenhuma, impedir que o outro pense diferente. Não pode haver intolerância. Muito bem, seguindo então. O mundo muçulmano surgiu... Espera aí, muçulmano é a mesma coisa que árabe? Não. 90% dos árabes são muçulmanos. Mas 90% dos muçulmanos que existem no mundo não são árabes. Que danado é muçulmano, islâmico, islamita e o que é árabe? Árabe é quem nasce na Península Arábica ou descende de um pai e de uma mãe árabe. Pronto. Quem nasce na Península Arábica é árabe. A Península Arábica, você tem o mapa aí no livro, não é? É a primeira península da Ásia. Ela está coladinha com a África, separada pelo Mar Vermelho. Tá vendo? Então, quem nasce aqui é árabe. Na verdade, existem vários países na Península Arábica. Existe um país chamado Arábia Saudita, que é o maior da Península Arábica. Existem os Emirados Árabes, Sharjah, Dubai, Catar. Existem Oman, Mascate, outro país, e um país chamado Iêmen, antigo Adem. Pronto. Então, isso tudo está dentro da Península Arábica. Não é isso? Muito bem. O que é a Península Arábica? É um gigantesco pedaço de terra que, como é que se diz? É um grande deserto. 90% da Península Arábica é deserto. Só 10% é terra fértil. Óbvio que você já percebe que essa estrutura geográfica, essa estrutura físico-geográfica, não dá para alimentar um grande número de pessoas. Inicialmente, quem habitava essa península? Um povo nômade, de origem semita,
Portanto, eles são parentes primos dos judeus, né? Exatamente, dos antigos caldeus, dos antigos jebuseus, cananeus, né? Arameus, aquele amontoado de povo que a Bíblia fala. É tudo parente, tudo tem a mesma origem, são descendentes do grande patriarca Abraão, né? Que na Bíblia, né, a palavra Abraham significa pai de muitos povos, e de fato, pai de muitos povos. Na Península Arábica existia um povo específico, né, que morava nos oásis. Que danados são oásis? O deserto não é deserto o tempo todo de areia, há montanhas também. E em determinadas áreas do deserto flui água do subsolo, né, dos lençóis freáticos. Puxa vida, existem. E ao redor daquela lagoa, daquele lagozinho, daquela corrente de água, se desenvolve uma pequena área onde é possível praticar agricultura de subsistência e criar animais. Alguns oásis são minúsculos, né, 1 hectare no máximo, mas outros são um pouco maiores, né, dá para ser o tamanho de uma pequena cidade. Então, os oásis são ilhas naquele mar de areia e pedra e montanha que são os desertos. E são eles que permitem a vida básica, logicamente não para uma grande população, né? Então um oásis pertence a uma família com 40, 60, 80 pessoas no máximo. Um oásis maior dá para conter uma população de 200, 300 pessoas, e há oásis que são capazes de conter 2.000, 2.500 pessoas. Então, vários oásis, né, pingavam aqui e acolá. Esses habitantes do deserto, né, são chamados de beduínos. Habitantes do deserto, não, habitantes dos oásis, né, são chamados de beduínos. Nas regiões mais próximas do litoral existiam cidades onde havia uma pequena atividade comercial ao lado da agricultura de subsistência e o comércio através do Golfo Pérsico e através do Mar Vermelho. Essas cidades não eram grandes, né? Mas elas eram importantes por vários motivos. Uma delas, Maca, que a gente chama Meca, era importante porque lá existia um templo, que não era uma construção de pedra, era uma tenda gigantesca, onde dentro havia um meteorito, uma pedra chamada Pedra Negra, que segundo, né, a mitologia dos beduínos e dos coraixitas são os que habitam as cidades, essa pedra teria sido presenteada pelos deuses, o deus do sol, o deus da chuva, o deus do fogo, o deus do metal, o deus do carneiro, o deus da cabra, o deus... Sim. Os árabes primitivamente eram politeístas animistas. Adoravam vários deuses e as forças da natureza. Esses deuses eram representados por ídolos, né, imagens, esculturas, e esses ídolos estavam dentro da Kaaba, essa tenda em forma de cubo, que além da Pedra Negra tinha imagens de todos os deuses de todas as tribos de beduínos, de todos os grupos de beduínos e dos coraixitas também, né? Muito bem. Uma outra cidade era Madinat en-Nabi, ou Medina, como a gente chama em português, né? Medina era um ponto importante de comerciantes, uma cidade rica. Meca era uma cidade importante como um centro religioso, mas Medina era uma cidade rica, né? Muito bem. De que viviam os beduínos? Os beduínos, né, sobreviviam com uma agricultura de subsistência e produziam artesanato, né? E em determinadas regiões havia algumas árvores que produziam uma seiva cheirosa, perfumada, né? Incenso,
mirra, vários tipos de bálsamo, a pele dos animais, das cabras, os chifres, os ossos, eram transformados em artesanato. A lã dos carneiros fazia, com ela você construía tecidos, fazia tecidos de qualidade, tapetes também. Alguns beduínos e coraixitas nas cidades criavam cavalos, e o cavalo árabe, a raça de cavalos árabes ainda hoje é famosa e uma raça de destaque importante. Então, levando esses produtos de oásis em oásis, os beduínos se juntavam para vender esse estruçuio todo, e pedras preciosas que você encontrava nas montanhas. Esse conjunto de pessoas montado em cavalos, e mais tarde em camelos. O camelo é um bicho que só vai aparecer lá pelo século VII. Pois bem, esse pessoal formava o que a gente chama de caravanas. O que eram as caravanas? Conjuntos de animais e de pessoas transportando mercadorias para vender. E naquela época, onde é que se ia vender? Na cidade mais rica do Oriente, que se chamava Bizâncio. Então, todas essas miudezas, todas essas miuçaias, todos esses cacarecos, esses mangaios, tudo ia terminar em Bizâncio. E é lógico que as pedras preciosas tinham um valor maior, mas havia tapetes, havia tecidos de luxo, porque à medida que essas caravanas iam saindo da Península Arábica e passando, por exemplo, pela Jordânia, passando pela Palestina, passando pela antiga Fenícia, o Líbano, passando pela Síria, outros produtos iam sendo negociados e terminavam chegando a Bizâncio. É lógico que uma caravana dessa levava meses de ida e volta. E os caravansai, ou caravansai, eram os líderes, os guias dessa caravana. Era muito importante a função de um caravansai, de um líder de caravana, um caravaneiro. Por quê? Porque era ele que ia guiar a caravana em caminhos que não tinham placas. Você está lembrado disso? Não havia sinalização. No meio de um deserto, atravessando o deserto, não há sinalização. Placas indicando Damasco a 800 quilômetros, Bizâncio a 1.400 quilômetros. À direita você vai ter Jafra ou Petra. Aqui você vai encontrar Tiro, Sidom. Não existe isso. Outra coisa também, uma caravana nessas regiões desérticas, ela não pode andar durante o dia, o sol a pino quente, morre todo mundo queimado. A caravana funciona assim: às 4 da manhã as pessoas acordam, se arrumam, tomam um café ligeiro, aí todo mundo se levanta e antes do sol nascer a caravana está andando. Quando dá 10 horas da manhã, a caravana tem que estar num oásis, num lugar abrigado, porque a partir daí ninguém consegue mais andar. O sol está muito quente, o calor está insuportável. E a gente vai precisar de muita água. E água é um artigo de luxo, é um bem precioso, não pode se gastar. Nem eu posso carregar os animais com odres, com vasos cheios de água, senão eles não carregam mercadoria. Então eu tenho que medir muito bem o caminho da caravana. A cada, por exemplo, 2 horas eu tenho que chegar perto de um poço, para os animais beberem água, para a gente se beber, se refrescar um pouco e seguir caminho. E enquanto o sol não nasce, como é que eu vou saber onde eu estou? Nas poucas estrelas que ainda restam no céu, elas me dão o caminho. Um caravaneiro, portanto, precisa conhecer o céu e saber que estrela ele deve seguir para caminhar. Quando o sol nasce, ele já tem o sol como uma referência. Portanto, é através dos astros que a caravana prossegue. De 10 horas até 4 horas da tarde, a caravana tem que ficar quieta. Aí a gente bota os animais para comer, para descansar,
para beber água. Aí a gente começa a cozinhar o que vai comer no almoço, né? No meio-dia. Aí, como a gente acordou muito cedo, a gente dá uma cochiladazinha, né? Depois do almoço. Mais ou menos 4 horas da tarde, quando, né, o calor começa a baixar, a caravana se levanta outra vez. E aí ela vai seguindo o fim da tarde, o começo da noite, sempre dando aquelas paradas a cada 2 horas para se beber água. A partir de 6 horas, a temperatura, quando o sol se põe, a temperatura do deserto cai muito. Em alguns lugares, dependendo da altitude, em relação ao nível do mar, faz frio. Tá vendo por que é que aquele povo usa aquelas roupas compridas, né, mais folgadas? É que durante o dia, aquela roupa folgada, o vento passa por ela, refresca. Durante a noite, aquela roupa envolve e aquece. Aquela roupa, né, é, por exemplo, algodão, linho, e tem umas capazinhas de lã de carneiro, quando o frio é muito grande, quando eu estou passando por área de montanhas. E, lógico, durante a noite, as estrelas vão guiar os caravaneiros para a gente chegar. Lá pelas 10 horas da noite, aproximadamente, a caravana para. Aí a gente vai dormir. 4 horas da manhã, pá, começa de novo. Tá vendo? A alma da caravana é o seu guia. O caravansaí, o caravaneiro. Porque se ele se enganar, a gente vai ficar rodando no deserto e vai morrer todo mundo. Então era uma função importante. Por que eu estou dando esse destaque todo? Você já está sabendo. Maomé vai começar a vida como caravaneiro, como um homem que vai indicar o caminho, que olhando para as estrelas vai poder orientar o povo a chegar à verdade. E a verdade é Alá. Não é? Está percebendo a metáfora que vai ser construída em torno de Maomé. Muito bem, aí eu já virei a página, né, sobre os caravaneiros, comerciantes árabes, a cidade de Meca, a Caaba, Maomé e o islamismo. Pronto. Nessa parte aqui. Não é isso? Quem era Maomé? Maomé pertencia a uma família coraixita. Ele nasceu numa família rica, né? Nasceu numa família rica. Mas a mãe dele ficou viúva. É muito comum, você sabe, os homens, né, por questões de guerra, de violência, de brigas entre família e pela própria constituição física, se você não sabia isso, né, os homens morrem primeiro que as mulheres, normalmente. Com o desenvolvimento do antibiótico e dos remédios que nós temos hoje, homens e mulheres estão vivendo, né, praticamente ao mesmo tempo. Mas atenção, a natureza faz com que os machos morram primeiro que as fêmeas. E na espécie humana é assim, naturalmente. Agora a medicina está mudando isso daí. A gente está vivendo igual às mulheres. Mas ainda hoje o número de viúvas na população do mundo é maior do que o número de viúvos. Então, isso ainda é um indicativo. Pois bem, Maomé ficou órfão e quem tomou conta da propriedade, das riquezas da família, foi um tio de Maomé. Na verdade, não era tio mesmo, ele era casado com uma tia de Maomé. E esse camarada, em vez de administrar os bens de Maomé e dos irmãos de Maomé, para que quando eles ficassem adultos, tomassem conta da fortuna que era do pai, o tio botou a mão na fortuna do pai de Maomé. E ao invés de ter uma educação como os ricos tinham, Maomé era tratado, né, entre os enteados, né, os primos, como um simples empregado, que estava ali morando de favor. Maomé, por exemplo, não aprendeu a ler e escrever, coisa que os coraixitas ricos sabiam, né? E como você lembra, a escrita sempre foi privilégio de uma minoria, e da minoria rica. Pois bem, Maomé, aos 15 anos, 14, 15 anos de idade, Maomé então fugiu de casa. Diz, não vou ficar aqui.
a ser empregado dos outros, não. E meteu-se pelo mundo e terminou virando caravaneiro. Aprendeu com caravaneiros mais velhos, né? Comeu o pão que o diabo amassou, lógico, né? Como um Zé Ninguém, até ele encontrar alguém que o protegesse, que o ensinasse as coisas. Demorou tempo, sofreu muito, não é isso? Mas à medida que o tempo passava, Maomé era muito inteligente e ele imediatamente entendeu como funcionava o céu, né, das estrelas, o sol, a lua, e ele se tornou um caravaneiro de primeira qualidade. Todo mundo passou a confiar suas caravanas a Maomé. Não, você quer um camarada que leva a caravana, né, de Meca a Bizâncio sem problema, esse homem se chama Maomé. Outra qualidade de Maomé era a honestidade. Muito caravaneiro, né? Cobrava um preço pelo serviço, mas na hora da venda de mercadorias e tudo, eles sempre tiravam por fora, né? E tinha caravaneiro que ficava rico, às custas de enganar, né, os contratadores de caravana. É isso mesmo, roubando. E Maomé era um homem honesto. E aí, lógico, a fama de ser um sujeito, não é, um caravaneiro que conhecia todos os caminhos, e ainda por cima um camarada honesto que prestava conta de tudo que tinha gasto e de tudo que precisava ganhar, aí, meu amigo, foi mão na roda. Todo mundo queria Maomé. A fama de Maomé cresceu como um homem sério, honesto, justo. E aí, uma viúva, querendo continuar, né, os negócios do marido, que era comerciante, contratou Maomé para tomar conta da caravana, da família dessa senhora, né? E Khadija, ou Hadija, o nome dela. E Maomé, então, passou a trabalhar exclusivamente para essa viúva. E, lógico, vai acontecer também o que as histórias contam, né? A patroa, né, se apaixona pelo empregado, o empregado se apaixona pela patroa, e aí Maomé deixa de ser empregado e passa a ser dono. Vê como as coisas, né, ao longo do tempo acontecem. E Maomé agora tem tempo livre para sentar e pensar. Coisa que enquanto ele era caravaneiro, ele só olhava, via, mas não podia sedimentar as coisas, as ideias que tinha na cabeça. Como caravaneiro, Maomé passou por vários lugares, onde ele via judeus nas suas sinagogas, organizados, adorando Javé. Passava por igrejas cristãs do mundo bizantino, via os cristãos adorando Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Cidades cristãs cheias de progresso, de riqueza, né? Comunidades judaicas progressistas, com gente com dinheiro, rico. E Maomé sempre se perguntava, né, enquanto ia e vinha: mas que diabo, rapaz? O Deus dos cristãos, o Deus dos judeus, é o mesmo Deus de Abraão. E nós, árabes, descendemos de Abraão. Abraão teve um filho com Agar, que não era esposa legítima, chamado Ismael. Ismael é o pai de todos os árabes, os ismaelitas. Por que nós vivemos no deserto? Nós somos considerados um povo inferior. Por que cristãos e judeus se dão tão bem e nós que também somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, não temos essa importância, esse progresso, esse desenvolvimento? Maomé começou a pensar nisso e encontrou uma resposta. É porque os cristãos e os judeus continuaram fiéis ao Deus único de Abraão, El, que em árabe, Al, Allah. E nós não, nós árabes,
passamos a adorar o sol, a lua, as estrelas, pedaço de barro, pedaço de pau, pedra. Nós traímos a fidelidade ao Deus verdadeiro. Nos tornamos politeístas. Nos afastamos da aliança que Deus fez com o nosso pai Abraão, que em árabe se diz Ibrahim. Ibrahim é Abraão. Maomé então começou a desenvolver a ideia de vamos fazer uma religião para nosso povo, nós árabes, que adore um único Deus. Maomé então, que ao longo da sua carreira de caravaneiro ouvia pregadores, não é? Judeus, os rabinos, ouvia pregadores cristãos, padres, párocos, bispos, e ele aprendia aquelas ideias falando sobre Abraão, a Bíblia e tudo, e ele começou a desenvolver na cabeça dele a ideia de construir uma religião, de criar uma religião que tivesse elementos do cristianismo e do judaísmo, e claro, elementos da cultura árabe também. Vamos voltar a adorar um único Deus. E Abraão, e Maomé, depois que juntou essas ideias, começou a falar delas à sua esposa, né, Khadija, né, às filhas e aos parentes mais próximos. Alguns parentes, algumas pessoas acreditaram, outras não. E Maomé então resolveu pregar as suas novas ideias para outros lugares. E o lugar melhor que tinha, lógico, era Meca, porque lá estava a Caaba, o templo dos ídolos da Pedra Negra, aquela coisa maluca, né? E Maomé, eu tenho a verdade, todos vão ter que acreditar, porque eu estou certo, eu vou mostrar que nós precisamos adorar um verdadeiro Deus. Minha gente, olha, não é tão fácil convencer as pessoas que há séculos acreditam em coisas. Para você dizer, olha, vocês estão errados, né? É o que, na verdade, a filosofia faz também, né? Olha, essas velhas crenças que você acredita e que parecem funcionar até agora, na verdade, elas são falsas. Você convencer as pessoas disso é difícil. E Maomé vai se dar mal na pregação em Meca. Sim, aí, na próxima semana, a gente vai saber o resultado.